Olá, eu sou a Gabriela Saik, mestranda pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP. Eu trouxe como comunicado científico o meu projeto de pesquisa no mestrado. O título do comunicado científico é A Exploração Econômica dos Name Rights de Bens Públicos no Estado de São Paulo. E o trabalho, como um todo, o objetivo é compreender em que medida a função social de alguns dos bens públicos do Estado de São Paulo é atendida quando seus name rights são negociados com particulares, quando o direito à denominação dos seus bens públicos é cedido a um particular. A hipótese elaborada é no sentido de que ceder onerosamente os name rights de um bem público pode ser um modo eficaz de explorá-lo economicamente, o que possibilitaria o cumprimento da sua função social. O referencial teórico adotado é de que os bens públicos, eles necessariamente têm que cumprir uma função social, e não é porque eles são públicos que eles automaticamente cumprem funções sociais, finalidades públicas, fins públicos. Isso não depende apenas da natureza e da titularidade do bem. Então, a exploração econômica do patrimônio público, ela aparece como opção para as administrações públicas, justamente pela necessidade de potencializar as utilidades do bem, e ela é sempre possível a depender da afetação do bem e de uma análise casuística da função daquele bem e da titularidade daquele bem. Daí surge a possibilidade de explorar os name rights de um bem público, como forma de dinamizar os usos do bem pelas administrações e como forma de inovar também nas contratações públicas. É algo muito positivo por gerar receita ao poder público, que vai impactar, em última instância, a própria sociedade, por aumentar a atratividade do bem, mas há muitas questões que devem ser analisadas. A pesquisa utiliza o método de abordagem indutivo porque o principal ponto de análise recai sobre o Estado de São Paulo e como esse Estado está instrumentalizando esse modo de exploração econômica do bem público. Eu pude perceber em pesquisas anteriores que São Paulo tem alguns contratos de concessão de uso recentemente que prevêem essa possibilidade, em algumas cláusulas, de negociar os name rights do bem público. Não como o objeto principal do contrato, mas está como um contrato acessório, né, dentro de um contrato de concessão de uso. E aí, por conta dessa análise dos casos particulares, o método seria o indutivo para chegar à análise de generalizações necessárias. Assim, os métodos de procedimento utilizados são comparativo, monográfico e tipológico, justamente por conta dessas comparações necessárias a verificar as semelhanças, as diferenças nesses contratos, nesses casos paulistas. E para alcançar o objetivo geral, os objetivos específicos são, primeiramente, fazer estudos doutrinários sobre a função social e sobre a exploração econômica dos bens públicos, principalmente sobre o regime jurídico dos bens e sobre os limites da exploração econômica, porque não são todos os bens que podem ser explorados economicamente de forma exaustiva e muito menos que podem ter seu direito à denominação cedidos, né, sem uma análise mais profunda. Em segundo lugar, seria explicar o que são os name rights, em que consiste explorar economicamente os bens dessa forma, tratar um pouco da importância da denominação, do nome, dos desdobramentos e consequências disso, porque você, ao mudar o nome de um bem público, de um espaço público, você altera a relação daquela sociedade com aquele bem. Em terceiro lugar, e um dos mais importantes, seria mapear como ocorre essa instrumentalização em São Paulo, como eu mencionei, e observar a legislação, tanto em âmbito estadual, quanto municipal, quanto federal, principalmente estadual, né, no estado de São Paulo, porque pela escolha do estado de São Paulo, e a legislação sobre contratos administrativos e sobre os bens públicos. E por fim, o percurso que quer testar essa hipótese e também orientar os administradores públicos em eventuais contratações, administradores públicos que querem inovar nas contratações públicas, quando eles se deparam com a possibilidade de negociar os name rights de um bem público, mas é necessário alguns parâmetros para que essa negociação seja possível e viável. Bom, muito obrigada pela atenção.